Damos as boas-vindas a todos. São 19h30. Nós temos a presença do nosso irmão do Japão, o Adalberto, e nós preparamos para que ele possa fazer a nossa prece de abertura. Seja bem-vindo, Adalberto, e passamos a palavra para você. Basta você ligar seu microfone e fazer a prece de abertura. E quem está com o microfone ligado, a gente pede, por favor, que desligue. Queridos amigos, irmãos da doutrina espírita, que Jesus possa encher a nossa sala virtual com seu manto de luz, que todos possam receber da espiritualidade dos nossos amigos que estão ao nosso lado, tanto encarnados como vocês, como desencarnados, os nossos amigos protetores, que todos possam receber a palavra amiga do nosso palestrante e que nós possamos compreender a importância e a relevância, principalmente neste momento difícil, de orai, vigiai e orai. Que esses ensinamentos, que essa palavra desses nossos amigos possam cair fundo dentro dos nossos corações e que nós possamos compreender a importância de nós nos unirmos virtualmente, e talvez nem tanto virtualmente, mas de alma aberta e coração acalorado, e que nós possamos sentir a presença do nosso Divino Mestre em nossos corações. Que Jesus, o nosso Divino Mestre e amigo, possa abençoar e proteger o nosso estudo de hoje. E agradecendo assim, pedimos que a espiritualidade nos dê proteção para iniciarmos esse nosso evento de hoje. E agradecer a todos. Muito obrigado, graças a Deus. Obrigada, Adalberto. E agora a gente passa a palavra para o nosso irmão Sérgio Ambrósio, que é do grupo de Basel, o Centro de Estudos Espíritas Dr. Bezerra de Menezes, de Basel, na Suíça. E nós agradecemos muito essa palestra que ele preparou para nós. E eu vou te pedir, Sérgio, que por favor você se apresente e fale um pouco da sua biografia que eu esqueci de te pedir antes. Então, se apresente, por favor, a todos os ouvintes. Ok, obrigado, Gorete. Uma boa noite a todos, primeiramente. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer poder contribuir com esse ciclo de palestras virtuais que a FESC Suíça tem promovido. Certamente uma iniciativa muito importante para nos manter conectados, como o nosso irmão disse na prece, nesse momento de dificuldade que nos encontramos, né? Então, meu nome é Sérgio Ambrósio, eu moro aqui na Suíça desde 2012. Vim para cá juntamente com a minha esposa Anne. Nós temos agora um filhinho de 10 meses, o Luca, e nós trabalhamos no CEABEM em prol da divulgação e da vivência da doutrina espírita aqui na Europa, né? Eu, no Brasil, era um simpatizante da doutrina espírita, e quando me mudei para cá, acabei me apaixonando pelos textos e pela moral filosófica e pela moral grandiosa da doutrina espírita, que nada mais é a revivescência do cristianismo. Então, acabei aí bastante entusiasmado com o exemplo da minha esposa, que sempre foi uma trabalhadora do espiritismo já desde o Brasil. Acabei me entusiasmando e agora não consigo mais deixar de trabalhar e deixar de me emocionar com as páginas, né, desses livros
tão grandiosos aí deixados pelos nossos irmãos da espiritualidade. Então, diante dessa oportunidade, eu gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão, trazer um tema para o nosso pequeno debate, né? Gostaria de fazer uma pequena conversa, algo um pouco mais informal, baseado no vigiai e orai, que foi anotado por Mateus no capítulo 26, no versículo 41, onde ele diz que é preciso, né, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então essa admoestação do Cristo, ela nunca foi tão relevante para nós, né? Falamos inicialmente, o irmão Adalberto também relembrou na prece, a importância de vigiar e orar nos momentos em que passamos, momentos de turbulência, né? Nessa psicosfera carregada de medo, de ansiedade, né? Devido à proliferação do coronavírus. Então é preciso então que conheçamos primeiramente o que quis dizer Jesus com o vigiai e o orai e a consequência de fazer ou de não fazer isso, que é aqui entrar em tentação, né? Então é preciso que nós tenhamos aí consciência desse chamamento, né? Porque estamos diante de uma situação que vai nos levar ao isolamento, que pode nos levar à solidão, pode nos levar a um tédio, pode acarretar acarretar conflitos mais incisivos, como a depressão e até mesmo pensamentos suicidas, né? Então é imprescindível nesse momento que nós ouçamos o Cristo, né? Na sua admoestação vigiai e orai. Então, primeiramente, eu gostaria de propor um esclarecimento sobre o ponto de vista linguístico do que é vigiar, orar e a tentação. E isso é muito debatido, muito discutido nas casas espíritas, é um versículo muito conhecido tanto da teologia como nas casas espíritas, né? Nós frequentemente fazemos uma interpretação do vigiar e orar muito focado na perspectiva linguística, né? Então, se nós analisarmos, vigiar é um verbo colocado no imperativo, ou seja, como se fosse uma ordem, como se fosse uma voz, é uma voz mais imperativa utilizada na língua portuguesa, né? E o verbo quer dizer justamente velar, estar atento, estar de sentinela, né? Orar nós conhecemos muito bem, significa conectar-se com o divino. E essas duas ações combinadas, elas nos prevêem contra a tentação, que é justamente esse substantivo que significa apetite ou desejo violento, né? Então a tentação nada mais é do que algo que nos faz, segundo a própria definição do dicionário, um movimento interior que nos instiga a fazer o mal, advindo desse apetite ou desse desejo violento. Então a tentação é eros, é algo que se impõe sobre a gente, e aí se não tivermos as ferramentas dentro da nossa capacidade moral, dentro do nosso espírito, fundamentado no vigiar e no orar, frequentemente, não raro, cairemos, né, nas armadilhas da tentação. No entanto, como disse, essa é a interpretação mais corriqueira, né? Nós conhecemos muito bem. Mas eu gostaria hoje, diante da situação em que vivemos, de pedir licença para fazer uma interpretação um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais diferenciada, apoiada no comentário de Emmanuel, que está lá exarado no prefácio do livro Caminho e Verdade e Vida, onde Emmanuel relembra a primeira epístola de Pedro, no versículo 20, dizendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, diante dessa recomendação do próprio apóstolo Pedro e da lembrança de Emmanuel, quando ele inicia o seu trabalho de isolar versículos e dar um colorido diferente, tirando a passagem bíblica do contexto do Evangelho e utilizando simplesmente o texto para dar uma interpretação diferente, nós gostaríamos nessa noite, humildemente, de colocar
essa abordagem que foge um pouco à abordagem tradicional baseada no aspecto linguístico, né? E como base da nossa reflexão, eu gostaria de utilizar o livro Há 2000 anos, para fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, para fazer uma exemplificação à luz da doutrina espírita do que seria o orar, o vigiar e a tentação nesse contexto tão conhecido de nós espíritas, né, das lições imorredoras do Há 2000 anos, e com sorte que consigamos fazer um paralelo com as lições que foram vividas no tempo de Jesus, no tempo do senador Lentulus, há 2000 anos, na Palestina, em Roma, com os momentos que estamos vivendo agora, né? Então esse seria mais especificamente o intento dessa noite. Vamos ver aí se a gente consegue ter sucesso com isso, né? Por que escolhemos a obra há 2000 anos? Inicialmente porque é uma obra muito conhecida, né? Então, os exemplos que ali estão contidos e as lições que ali estão contidas são muito conhecidas de nós espíritas. Então, fica fácil da gente criar, fica fácil da gente ter essa intimidade com a história dos personagens para a gente conseguir entender de fato o que está acontecendo, qual era a lição que está sendo proposta, né? E, sobretudo, o livro Há 2000 anos é um grande arcabouço de lições, de exemplos de vigilância, de invigilância, de oração e de tentação. Então, por exemplo, nós temos lições de vigilância como de Lívia, esposa do senador Lentulus, né? Nós temos exemplos da serva Ana, que serviu o casal até os últimos dias, né? Nós temos exemplos de vigilância do velho Simeão, e todos esses personagens, eles me chamam a atenção porque nos momentos mais difíceis de sua vida, no momento em que dores atrozes visitaram os seus lares, eles sempre se mantinham em estado de oração. É muito comum nas páginas de Há 2000 anos a gente encontrar as seguintes sentenças. Veja, confiemos no Messias, estamos passando por isso, deve haver alguma explicação, porque o Messias não nos deixará. Então, acho muito interessante esse estado de oração e vigilância que essas personagens tinham em Há 2000 anos. Do outro lado, nós temos lições de invigilância também, como, por exemplo, do próprio Públio Lentulus, o senador Lentulus, Pilatos, Pôncio Pilatos, a Fúlvia, André de Gioras, que levou a cabo aí um plano de vingança tremendo, caindo invigilante, caindo nas tentações da vingança e nas sugestões dos espíritos inferiores que com certeza participaram da trama, e Sulpício Tarquínios, por exemplo, caindo na tentação e na invigilância do poder transitório para levar a cabo aí várias execuções de cristãos, né? Então acho que o livro, como disse, é um caldeirão de lições e que a gente pode pensar aí uma ou outra para nossa reflexão da noite, né? Mas mais especificamente, eu gostaria de dar destaque às lições contidas no capítulo 5 da obra, chamado O Messias de Nazaré. O capítulo 5, O Messias de Nazaré, trata justamente do momento onde o senador Lentulus, Lívia, sua esposa, e a serva Ana estavam meditando sobre a doença da pequena Flávia, filha do casal. A Flávia, ela tinha obtido lepra e estava desenganada pela medicina na época. No entanto, a esposa do senador tinha ouvido falar já do Messias de Nazaré. Se nós nos lembrarmos, a serva Ana frequentava algumas reuniões nas catacumbas e aí, encantada com a palavra do senador, com a palavra de Jesus, acabou dividindo com a sua senhora as lições e os feitos de Jesus, porque Jesus era sabido já na Palestina que Jesus operava milagres e trazia, sobretudo, consolo àqueles oprimidos.
né? Então, Lívia, no momento de extrema vigilância e no momento num estado de oração enorme, dando aí a possibilidade de que os benfeitores, né, com certeza os espíritos que guiavam essa família, dando vazão a essa conexão, Lívia pôde então perceber toda uma situação desenrolando, né, para que o casal pudesse encontrar Jesus ali na Palestina. Então é nesse contexto que Lívia vai fazer um pedido ao senador Lentulus, mais ou menos nesses termos. Ela vai dizer assim: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para o benefício de nossa filha. Então veja que, Lívia, diante dessa situação de dificuldade, a situação, uma das dores mais acerbas, acredito, no mundo, que deva ser a doença de um filho, né? Ela vai e apela para o coração, ela coloca o coração na frente da razão, né? E aí ela diz, faz um apelo, um clamor quase para o seu marido, pedindo que ele deixasse a razão um pouquinho de lado, os rigores da posição, e que eles pudessem ah, ah, procurar esse homem generoso que nada mais era que o grande governador do orbe. Então aqui nós temos uma grande lição, e nós vemos aí de maneira simbólica, retratada aqui no meu slide, um dilema entre o coração e a razão. E esse dilema do coração e da razão, ele permeia as nossas vidas, não só a vida dos Lentulus, né? Porque nós estamos sempre tentando balancear as coisas práticas do mundo com as coisas do espírito, com as coisas do coração, né? Se nós analisarmos aqui a situação, o senador Lentulus, ele era um senador romano, autoridade máxima, juntamente com Pôncio Pilatos, na tetrarquia da Palestina. Então, para ele, aquecer ao pedido de Lívia era negar Roma, era negar a sua posição, né? Então, o senador estava sempre pensando com a razão. E Lívia sempre colocando o coração na frente. E veja que em nossas vidas a razão deve existir. A razão, a falta da razão nos levou a cometer crimes atrozes, como a Inquisição, como as Cruzadas, para citar apenas alguns. A razão deve existir, mas o coração deve guiar a razão. Porque a razão sozinha, ela calcula, a razão sozinha pondera riscos, problemas, retornos, mas somente o coração liberta, né? Então, a razão sozinha, ela constrói, por exemplo, armas de destruição. Mas a razão guiada pelo coração é capaz de libertar a Índia do jugo da Inglaterra, por exemplo, sem derramar uma gota de sangue, né? Então, acho importante essa reflexão de coração e razão. E nós vamos ver que o senador, nesse diálogo, um dos diálogos mais conhecidos e mais marcantes das obras espíritas, o momento que ele encontra Jesus, ele vai estar sempre duelando entre esses dois espectros, né? Muito bem, mas como as mulheres elas são muito persuasivas, né? Lívia consegue então convencer o senador para procurar o Messias, né? E ele então aceita mais ou menos nesses termos. Ele diz assim: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Falamos anteriormente que o senador tinha uma posição do poder transitório na época notável, né? Mas diante da dor acerba de uma filha doente desenganada pela ciência, ele então quebra com os seus princípios, né? E isso eu acho
uma coisa notante na obra, porque veja o papel do sofrimento em nossas vidas, né? O sofrimento faz com que nós deixemos os títulos de lado, faz com que nós deixemos o poder transitório de lado, né? E busquemos algo a mais. O sofrimento ele nos tira desse estado de invigilância, de sono, né, diante das situações do mundo e nos coloca num estado de vigília para procurar outras coisas, outras soluções que talvez não sejam as mais comuns, como eram, por exemplo, para o senador Lentulus. E esse exemplo é corriqueiro, nas nossas vidas nós conhecemos, mas na obra espírita e nos evangelhos nós temos diversos exemplos. Por exemplo, André Luiz quebrou seus princípios materialistas 8 anos no umbral, no momento em que ele pensou na religião e sentiu algum consolo. Ele que não era nenhum homem religioso enquanto vivera na terra, mas aquele sentimento de alguma maneira o consolava. E depois de 8 anos sofrendo, refletindo, numa quarentena espiritual, podemos dizer assim, André Luiz, diante de todos os sistemas em que ele conhecia no mundo, não achava satisfação e consolo em nada, somente a lembrança das orações e somente as lembranças das conversas com a mãe, que era um pouco religiosa, fazia com que ele pudesse sentir um pouco de consolo. E aí, no momento, no ápice de dor, no momento da que a dor foi excruciante, ele então pensou que deveria haver alguma coisa a mais que regulasse tudo aquilo, nem concebeu a palavra Deus, nem pensou que aquilo poderia ser a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não, não. Simplesmente o pensamento que saiu do estágio de sono, saiu do estágio letárgico, entrou na vigilância para as leis maiores, e aí ele consegue abrir campo para que Clarencio chegasse e o resgatasse do umbral. De maneira similar, nós temos Jairo, chefe da sinagoga, como anotado em Mateus capítulo 9, onde Jairo quebra com os seus princípios judeus, hebraicos, e vai procurar Jesus para que ele salve a sua filha letárgica, que aparentemente estava morta. Né? Se nós pensarmos, Jairo, chefe da sinagoga, era a maior autoridade espiritual de Cafarnaum naquela época. Mas diante da dor acerba de um filho em estado letárgico, ou até morto, por assim dizer, ele então quebra os seus princípios e vai atrás do mestre. E assim também os nossos governantes, diante de situações de dor extrema, diante de situações incontroláveis, como o coronavírus, muitos deles quebram os seus princípios e acabam meio que forçadamente tendo que colaborar um com os outros, né? Veja o exemplo dos Estados Unidos e da China, veja o exemplo do Irã, que nos mostra que no momento de dor nós às vezes quebramos com aqueles princípios que tínhamos, aqueles sistemas que tínhamos cristalizados em nossas mentes para ir atrás de algo mais, né? E nós somente quebramos esses princípios porque eles ainda não estão baseados no Evangelho de Jesus. Porque se esses princípios fossem baseados na Boa Nova, nós simplesmente teríamos que apenas vivê-los. Nós não precisaríamos romper com esses princípios. Mas na humanidade ainda o materialismo ele impera. O lucro, o capitalismo ainda impera. Então, nos momentos de dores, nos momentos de grande reflexão que estamos passando agora, muitas pessoas e muitos governantes estão repensando os seus princípios e repensando o que é realmente importante em suas vidas, né? E da mesma maneira, o senador. O senador, ele aquece ao pedido de Lívia, coloca o coração acima da razão, coração de sua esposa, e dá, então, nesse momento, uma vitória simbólica de Cristo sobre Roma. Mas a história ela vai se desenrolando e o senador ele continua, mesmo que
aquecendo ao pedido da sua esposa, ele entra num estágio de tormento, né? Ele diz que profunda cisma entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. E porque no momento que nós nos decidimos a quebrar com velhos princípios, o velho homem, ele não quer ir embora, ele não quer morrer, né, para que o novo homem nasça. E hoje, fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, ela deu uma lição muito interessante, dizendo que toda vez que a gente tenta colocar um bom hábito, não faltam pessoas, e aí eu posso extrapolar também para espíritos, não faltam pessoas e espíritos que nos querem tirar do caminho reto, dos bons hábitos que estamos tentando adquirir. Eu me lembro muito bem que é, lá no Brasil, ainda em 2000, ano de 2011, 2012 mais ou menos, eu li o livro Missionários da Luz e me chamou muita a atenção o capítulo onde o André Luiz e o benfeitor Alexandre falam do alcoolismo, né, e do efeito do álcool no nosso organismo. E naquela época eu bebia socialmente, né? E aquilo me chamou muito a atenção. E aí, do dia para a noite, eu li aquilo e resolvi parar de beber, parar de ingerir bebidas alcoólicas, né? O que acontecia, meus amigos, é que quando eu ia para as reuniões sociais, os meus amigos, eles boicotavam isso de uma maneira tremenda. Eu sempre conto a anedota que os meus amigos colocavam um copo de cerveja para mim, mesmo eu dizendo que não iria beber, eles colocavam o copo de cerveja e deixavam a cerveja ali dizendo que aquela era minha. E quando a cerveja esquentava, eles jogavam fora e colocavam uma nova. E aquilo ficava a noite inteira, esse jogo de cismas, né? Esse jogo de eles tentando me trazer de volta para os maus hábitos. Então, a, 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 o duelo do senador é o nosso duelo do dia a dia. Toda vez que a gente quebra com princípios velhos, né? Sobretudo aqueles que não estão baseados no Evangelho de Jesus, que nos levam às nossas más tendências e que nós tentamos adquirir novos hábitos, nós somos aí esbarrados pelas sombras, né? Que vencem aí a luz do dia, como na página 84, dia 2000 anos. Então, diante dessa cisma, diante desse duelo mental que o senador tinha às margens do lago de Cafarnaum, ele se encontrava completamente perdido. Mas Jesus nos disse que ele era o bom pastor e que nenhuma ovelha iria se perder. Se nós notarmos, Lívia encontrou o Mestre, porque estava mentalmente disposta a encontrar o Mestre, através de seu marido inicialmente e depois no momento de seu desencarne. No nosso exemplo anteriormente, Jairo estava mentalmente disposto a encontrar o Cristo e o encontrou num banquete na casa de Mateus, junto com os publicanos e com os sacerdotes. Mas o senador não estava muito bem mentalmente, então ele não poderia encontrar Jesus, mas Jesus sim o encontrou. O exemplo é muito parecido com o de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, perdido, dominado, invigilante, dominado pelo fanatismo da lei, também não encontra Jesus, mas Jesus o encontra na estrada de Damasco. Então, é quando num gesto doce, de soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele e perguntou: Senador, por que me procuras? E essa pergunta, ela serve e ecoa até hoje, serve para todos nós e ecoa até hoje. Por que me procuras? Por que estamos aqui reunidos nessa noite de primavera aqui na Europa? Por que estamos aqui? Qual o motivo que estamos aqui todos reunidos, refletindo nessas verdades de Jesus? Então, que nós possamos
nesse momento de reclusão, nesse momento onde a televisão não mostra esportes, nesse momento onde nós não podemos sair para fazer as atividades, como as compras, como as viagens, que nós possamos, nesse momento de reclusão, pensar um pouquinho por que estamos procurando Jesus. E aí eu tenho certeza que as respostas vão aparecer. E à medida que essas respostas forem aparecendo, que nós possamos então ter a força e a coragem de tomar ação, de colocá-las em prática, né? Então o senador perdido trava um diálogo mental com Cristo e o Cristo então dá uma lição, dizendo que fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Não, meu amigo, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos do sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Então, alguns comentários nesse diálogo impressionante. Nós ainda vivemos num mundo de expiação e provas, onde o homem de estado superficial e orgulhoso vive em praticamente todos os lares. Nós ainda somos dominados pelo materialismo, onde os títulos são muito importantes, onde ter é muito importante e onde ser não é tão importante. Mas a lição aqui ela é muito clara, porque Jesus vai ao encontro de Emmanuel, não do senador Lentulus. Ele conseguia ver ali através, ele conseguia ver que mesmo diante daquele senador orgulhoso e vaidoso, ele conseguiria ver aquela senda, aquela chama divina que se iria se manifestar mais tarde em escravo Nestório, que se iria manifestar mais tarde em Padre Manuel da Nóbrega e agora mais recentemente como Emmanuel. Ele vem até nós, mas ele não vem buscar o orgulho, os títulos, o poder transitório. Então, a reflexão é, principalmente agora que temos tempo, né? Como estamos dedicando os nossos momentos, né? Como estamos levando a nossa vida? Estamos concentrando as nossas atividades em ser homens de Estado? Ou estamos concentrando as nossas atividades em ser Espírito Eterno, que tentamos fazer a, a nossa evolução intelecto-moral a cada dia, né? Então acho isso uma das reflexões mais importantes. E ele vem atender às súplicas dos corações desditosos e oprimidos. Está aqui a oração. Lívia em oração faz um apelo. Esse apelo então é atendido pelo Mestre. A importância de orar. E ainda assim, o sentimento, mais uma vez o coração sendo colocado acima da razão, porque a ciência do mundo já tinha desencorajado a filhinha Flávia. E se nós pensarmos hoje, nós estamos completamente dependentes da ciência do mundo, que não tem uma resposta ainda para esse vírus que acomete e aterroriza tantos, né? Basta-nos então, ou sobra-nos então, somente o coração e o sentimento para rezar ao Mestre, rezar aos benfeitores, que nos mandem então, no momento em que a Terra estiver preparada, essa vacina que vai ser aí tão importante para a gente
nesse momento de dificuldade. E a fé e o amor, acima de tudo, a fé raciocinada de Lívia, que conseguiu se despojar dos títulos, da sua posição social e conseguiu ir caminhar até o Cristo naquele momento de dores acerbas, né? E aqui acho fascinante porque um raio divino é tão poderoso que pode pulverizar todos os monumentos da vaidade da terra. Vejam, meus amigos, nós estamos no ano de 2020, onde a tecnologia é sensacional. Nós estamos aqui conectados, temos um irmão no Japão, temos nós aqui na Suíça, na sua maioria, temos pessoas no Brasil. Nós estamos conectados pelas mídias sociais, nós estamos fazendo diversos progressos no campo da ciência, no campo da astrologia, conhecendo diversos astros, tendo a possibilidade de ver diversas galáxias através dos telescópios. Mas basta um raio da energia poderosa de Deus, um vírus, para que todas as vaidades da Terra sejam destruídas. O que importa agora os movimentos dos mercados financeiros? O que importa agora os movimentos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Muito pouco diante da dor e diante do sofrimento, diante do trabalho incessante daqueles missionários que trabalham pela saúde, aqueles profissionais de limpeza que fazem a asepsia dos hospitais, onde tantos ali convalescem, né? Basta, então, um raio de Deus para que todas as vaidades da terra sejam pulverizadas. E aí a grande lição. Porque Jesus disse para Lentulus assim: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E a maioria de nós conhece a trama, como isso se desenvolveu, e infelizmente o senador aproveitou somente essa lição dentro do tempo e dentro desses milênios que Jesus está falando, trabalha até hoje pela divulgação da mensagem do Cristo. Mas teve uma oportunidade única no momento de dor extrema da sua filha e no momento em que ele encontra o mestre, e aquilo é o ponto de referência. E tenho certeza que Emmanuel não esquece desse momento, desse encontro até hoje. Ele mesmo nos relata em outras obras. Mas de maneira muito parecida, se nós lembrarmos os objetivos de traçar um paralelo entre os tempos de Jesus e os tempos que estamos vivendo hoje, o coronavírus e o momento de reflexão que a sociedade, que o mundo está fazendo agora, é ponto de referência. Nós muito dificilmente iremos esquecer na história das nossas encarnações, nessa reencarnação aqui agora, Sérgio, Gorete, Luana, nós dificilmente vamos esquecer o momento em que o coronavírus veio à Terra. Vai ser um ponto de referência para a gente. Mas se nós não formos vigilantes, se não entrarmos em estado de oração constantemente, nós vamos cair na tentação de nos ligarmos muito ao noticiário que coloca medo. Nós vamos cair na tentação de, ao ver o noticiário, vamos cair na tentação das sugestões dos espíritos levianos que incitam ainda mais o medo que jaz em todos nós de alguma maneira. Né? Joana de Ângeles diz que em maior ou menor escala, todos nós temos medo, e principalmente o medo primordial, que é o medo da morte. Capítulo 4, Conflitos Existenciais. Então, explorando essa má inclinação, explorando esse medo que nós temos, os maus espíritos, os espíritos levianos, desculpem, reforçam as ondas dos nossos pensamentos e fazem uma psicosfera, criando aí consequências danosas para o nosso
corpo físico, consequências danosas para o nosso espírito, perispírito, e que por consequência se manifestam no nosso nos nossos corpos físicos, né? Então é importante que a gente vigie, é importante que a gente entre em oração e mude completamente a psicosfera que estamos vivendo. A cada um segundo as suas obras. Cada um respira e vive no ambiente em que é particular, André Luiz. Então, se nós não nos vigiarmos, não orarmos e sintonizarmos com essas forças, nós vamos ter consequências muito danosas para a nossa vida e para aqueles que estão conosco em caminhada. Nesse momento de reclusão, nós temos visto em alguns lugares, as estatísticas nos mostram, e o índice de divórcio tem aumentado, né? Saiu uma estatística na China, por exemplo, justamente por esse excesso de convivência. Excesso entre aspas, porque nós deveríamos estar convivendo e passando tempo com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, esposas, maridos, parentes, né? Então, o divórcio assola porque nós não sabemos conviver em fraternidade, nem mesmo dentro dos nossos lares, né? Conhecem a história do porco-espinho? Os porcos-espinhos, eles precisavam, na era do gelo, estarem próximos uns aos outros para que não morressem diante do frio. Mas o espinho de um machucava o outro porco-espinho. E assim acontece no nosso lar. A gente acaba se aproximando mais e convivendo no momento de gelo, no momento de geada lá fora, simbolicamente falando, e acabamos machucando o parceiro com os nossos pontos de vista, com a nossa intransigência. Então é preciso que nós estejamos perto, próximos um do outro, mas que respeitemos a individualidade de cada um. Ninguém muda ninguém. Veja o exemplo de Lívia, que sofreu calada uma calúnia e que custou a sua vida, a sua felicidade relativa no mundo por anos e anos, respeitando a individualidade de Públio. Acho um grande exemplo para todos nós. A resignação de Lívia diante dessa situação. Então, meus amigos, em suma, temos uma grande oportunidade diante de nós. Temos a oportunidade de estarmos vigilantes em oração, nesse ponto de referência, nesse momento em que estamos vivendo agora, para adquirir novos hábitos, para adquirir, sobretudo, hábitos bons, para conviver melhor com as nossas famílias, para nos aproximar daqueles que ainda temos mágoas, porque reflitamos, o que é uma mágoa, o que é uma picuinha, algo de família que todos temos diante dessa situação de dor acerba que estamos vendo aí fora, ou que até nos acomete os nossos familiares. O que é tudo isso diante desse grande cataclisma que nos acomete nesse momento? Então, que tenhamos a força de superar e que tenhamos a força de procurar, nós, como Lívia, como Jairo, tenhamos a força de procurar o Cristo nesse momento, no momento de dor, que Ele sim nos prometeu, que Ele era o bom pastor, que Ele não nos ia abandonar, nos mandou o Consolador e prometeu sobretudo, e o seu manto e o seu jugo eram leves e suaves. Então que a gente possa nesse momento ter a força de sair de dentro de nós e buscar o Mestre. Por fim, gostaria de fazer uma última reflexão centrada justamente no ponto do materialismo. Acho que tem algum microfone aberto aí que precisa ser fechado por causa do eco. Ok, muito obrigado por fecharem seus microfones. Então, para concluir, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do materialismo e a respeito do momento em que vivemos, dizendo que o mundo se encontra invigilante, dormindo e delirando com as tentações do poder, com as tentações da riqueza,
com as tentações da sensualidade, mas é preciso que nós acordemos. O bom apóstolo Paulo nos disse na carta aos Efésios, capítulo 5, desperta, tu que dormes. Nesse momento é o momento em que nós devemos despertar. E nós espíritas temos ainda uma responsabilidade um pouco maior, eu diria, porque nós podemos contribuir um pouco mais com a psicosfera do nosso lar, nós podemos contribuir com a psicosfera do nosso prédio, do nosso bairro, as pessoas que interagem com a gente no trabalho, nós podemos levar uma palavra de otimismo, nós podemos lembrar essas pessoas que vêm até nós que existem coisas boas também e que existe uma luz no fim do túnel, que nada está perdido. Então nós, espíritas e cristãos, sobretudo, somos chamados pela lei natural a trabalhar juntos, a lei de cooperação. E estamos tentando fazer a nossa parte através das reuniões virtuais, mas que possamos ir além e possamos também buscar aqueles nossos familiares que não falamos há algum tempo, aqueles nossos familiares, aqueles nossos amigos, aquelas nossas desavenças que não conseguimos ainda ajustar algum ponto de discordância. Aproveite esse momento que todo mundo está um pouco mais sensibilizado para fazer isso, porque a recomendação do Cristo foi muito clara: reconcilie agora com o seu adversário nesse momento que estás a caminho, porque depois vai ser tarde. As consequências Emmanuel viveu na pele, aprendeu a lição somente em alguns séculos. E nesse momento, meus amigos, que possamos iniciar o nosso dia com uma oração, que possamos iniciar o nosso dia com uma página de livro edificante, contribuindo para essa psicosfera que falamos, que dosemos um pouquinho a quantidade de noticiário. Veja, não estou promovendo aqui alienação, mas tudo na dosagem correta, tudo em equilíbrio, nos faz, com certeza, oferir melhores resultados. Que nos informemos, que ouçamos as recomendações das autoridades sanitárias de cada país, que levemos a sério, protejamos as nossas famílias, mas que dosemos um pouco, o noticiário e as mídias sociais, porque senão nós, fazendo ativismo nas mídias sociais, nós viramos instrumento de forças que às vezes não conhecemos. E gastamos uma energia tremenda refutando pontos, debatendo questões inúteis. O próprio Cristo nos lembrou para que nós tomássemos cuidado com o fermento dos fariseus, querendo nos dizer de maneira simbólica que os debates excessivos, eles são não muito pouco produtivos. Então que aproveitemos esse momento para dosar um pouquinho o nosso ímpeto e que façamos uma viagem interior. E que nessa viagem interior possamos encontrar a nós mesmos em espírito, possamos encontrar no self que somos todas aquelas qualidades divinas do coração acima da razão. Que deixemos um pouco as coisas práticas do dia a dia e que pensemos um pouquinho mais nas coisas do coração nesse momento. Mais uma vez, não estou fazendo apologia aqui a nada. Claro que precisamos trabalhar, claro que precisamos cuidar da casa, mas muito frequentemente a nossa energia vai toda a responder um post no Facebook ou Instagram, né? E esquecemos de limpar o nosso quarto, que já fica sujo algumas semanas. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer essa noite e que possamos então, por fim, aproveitar a oportunidade nesse momento de referência. E, como Jesus disse ao senador Lentulus, está no nosso querer aproveitar agora ou daqui a alguns milênios, diante do momento em que passamos, no momento de culminância da passagem de terra, de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Nós temos aqui um ponto de referência, onde nós podemos ou não carimbar o nosso passaporte
para o mundo que está por vir. Um estado de convalescência, sim, mas estado onde o mal não se sobrepujará sobre o bem. Então, que possamos, nesse momento, ter muita paz e que possamos, como os nossos personagens, Lívia, Ana, Jairo, que possamos estar vigilantes e que possamos encontrar o Mestre em oração nesses momentos tão turbulentos.